E aí galera, tudo bem? Obra de vestibular Gianfrancesco Guarnieri, muito famoso porque foi ator da Globo, figura conhecida sobretudo pelo seu talento, foi muito além de ator. Falar de Guarnieri é falar de dramaturgia, de poesia, de atuação, de cultura, de música, de engajamento político, mas transcendendo a política partidária, respirando a transmissão de valores. A educação é importante, os valores humanos, antes do médico, antes do advogado, antes do engenheiro, antes do professor, antes do gari, antes do jornalista, antes do pai, antes da mãe, existe alguém e um posicionamento político. Não basta ter apenas a intenção, precisamos de ação. Mas sem maniqueísmo, o bem contra o mal, todos somos humanos com conflitos internos e externos. Para Guarnieri, a exploração do homem pelo homem tem um viés de direita. Já a linha de esquerda luta contra isso. Perceba então uma vertente mais de esquerda aí na obra. Guarnieri nasceu lá na Itália, em Milão, em 1934 e morreu aqui no Brasil em 2006. Morre em São Paulo e foi uma perda cultural muito grande aqui para o nosso país, mas que agora podemos apreciar por meio dos registros, dos livros, as peças. Filho de músicos contrários ao fascismo do ditador Benito Mussolini, a família chega ao Rio de Janeiro em 1936, quando ele tinha, portanto, 2 anos. Já na década de 50, Guarnieri muda para São Paulo e se envolve então com aquele teatro estudantil paulista, um teatro amador de estudantes que posteriormente buscará a fusão com o teatro de arena, um dos centros de resistência cultural e de conscientização popular, mesmo com o início do regime militar implantado em 1964 aqui na nossa nação. Em 1956, Guarnieri escreveu então a sua primeira peça, Eles Não Usam Black Tie, que é o livro que está na lista do vestibular na UEM. Agora, eu sempre gosto de falar a respeito do título, né? De repente uma análise. Eles não usam black tie. Black tie, aquele traje de gala. Black tie, aquela roupa preta para as festinhas. Aquele paletó, aquela gravata, geralmente borboleta, black tie, roupa da elite. O pobre não usa black tie. O título começa já a indicar um caminho para nós. O pobre não usa smoking, não usa black tie. 2 anos depois, então em 1958, a peça foi montada pelo Teatro de Arena e salvou a companhia de teatro, que estava há muito tempo em crise, pensando em encerrar as atividades inclusive. A peça foi escolhida para marcar o fim desse Teatro de Arena. Como, porém, fez muito sucesso, acabou salvando a companhia, e já na década de 80 essa peça acaba sendo adaptada para o cinema, tornando-se um filme belíssimo também por sinal, e o próprio autor Guarnieri acaba sendo ator no filme, interpretando o Otávio, líder sindical. E repare, na década de 80 o sindicalismo estava eclodindo no Brasil. Outro dado crucial é que o Teatro de Arena foi decisivo no papel da cultura brasileira. Sempre foi um teatro muito crítico, com nomes importantes como o Duvaldo Viana, o Vianinha, o Augusto Boal, importantíssimo, unindo teatro e ação social. Um teatro do oprimido. E aí você vai se lembrar do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. A peça de Guarnieri lotou por muito tempo o teatro.
Uma peça que se transformou em um marco dentro da dramaturgia brasileira, ao retratar a luta operária, a divisão de classes e os conflitos sociais referentes ao proletariado. Mas quando chega a ditadura militar em 1964, o Teatro de Arena não aguenta muito tempo e alguns anos depois, puf, deixa de existir. E nessa efervescência temática popular, já nas primeiras páginas do livro, também não são muitas, encontramos a música Nós Não Usas Black Ties. Então veja que há um apelo popular. O compositor aí é o Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa e Guarnieri trazem o popular, angariando o povão dos grandes centros. A música é o samba de São Paulo no Morro Carioca. Já que Romana, mãe do Tião, fala que Tião é filho de Otávio, o maior greveiro carioca. Estamos no Morro do Rio de Janeiro. É mesmo uma análise das camadas menosprezadas das grandes cidades. Então há um retrato da linguagem popular. Você não pode desconsiderar a linguagem nessa peça. Logo no início, a Maria, companheira do Tião, fala: Tião, fala baixo, tu acorda o pessoal. Então, em vez de pessoal, de melhor, de comprar, é pessoal, é melhor, é comprar. O R, muitas vezes no infinitivo, o R vai embora. Fazer vira fazer. Ou não só o R, mas o final, né? Algumas desinências, por exemplo, contou vira contou. Deixar vira deixar. Linguagem popular. Livro pequeno. É um teatro. E teatro é assim mesmo, né? Então é uma peça dividida em 3 atos, com 2 quadros cada ato, portanto 6 quadros. São poucas páginas, só diálogos, então cuidado, não há narrador como nós estamos acostumados com os romances. Discurso direto, texto dramático, texto para ser encenado. É por isso que é importante falar das rubricas. Rubrica é uma característica, é um recurso dentro do texto dramático, dentro do teatro. Como você está lendo um texto, já que é para o vestibular, que deveria estar no palco, um texto para ser encenado, você não tem os recursos da peça já encenada. Então é como se você fosse o ator ou a atriz. Você vai encontrar algumas instruções para algumas cenas. Como que o ator deveria se comportar, ou a atriz. Então, é claro, além dos diálogos, as rubricas ajudam a construir a cena, portanto, construindo também o texto em si. Nesta obra, Gianfrancesco Guarnieri quebra uma regra essencial dos grandes livros. Em vez de trazer personagens da elite, ele traz o povão, as pessoas mais simples, os trabalhadores, aqueles que constroem também um país. E veja que é a elite que assistia às peças. Os ricos tinham mais condição, mas agora a elite assistirá ao povo. Lembra bem aqui o Cortiço de Aloysio Azevedo, o povo sendo retratado, aquele naturalismo, e é uma peça muito pautada na realidade. Então temos aí sim uma análise muito interessante, deixando a elite um pouco agora em um plano secundário e trazendo o povo para o protagonismo da cultura brasileira. Estamos nos anos 50, no Morro. A peça nos mostra aquela realidade, aquele contexto repleto de reflexões. O que é verdade? A condição humana é muito frágil, inúmeros conflitos. Veja o contexto político no Brasil, hein? Getúlio Vargas, vamos ter o Juscelino, né? Vamos ter o JK, aquela euforia, 50 anos em 5, então aquele progresso, aquele otimismo. Mas a pergunta é, e a realidade? E olhe que a cultura andava bem. Vamos ter aí um Nelson Rodrigues, o João Cabral de Melo Neto, os irmãos Campos, Haroldo e o Augusto, com o Décio Pignatari, vão inovar dentro da literatura brasileira com o concretismo. Todos conhecem o Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida.
Mas como então eles não usam Black Tie conseguiu tanto destaque, salvando a companhia de teatro de arena? A chave é o engajamento político de forma direta. Foi uma peça direta. Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido. Talvez a chave esteja aí. Quem é o oprimido no Brasil? Lá em São Bernardo, com Graciliano Ramos, encontramos um conflito entre Paulo Honório e Madalena. E o que está em jogo é a educação, que forma o olhar para o mundo. Quais são nossos valores? Na obra, o pai Otávio e o filho Tião têm valores diferentes. Então, assim, para entendermos a história, com algumas personagens, eu acho já que acaba sendo possível fechar o enredo. Nós vamos encontrar o Tião, e aí alguns falam do egoísmo do Tião, que só pensa nele mesmo. Mas veja, ele está pensando na família, ele vai se casar, ele vai ter um filho. O pai do Tião, o Otávio, também pensa na família, mas pensa na condição de trabalho, pensa além da família na condição dos operários. Melhorando o trabalho, melhora consequentemente a família. O Tião não, o Tião já é mais direto, ele pensa de forma pragmática. Veja que o Tião tem um outro pensamento. O morro não entende o Tião, e o Tião não entende o morro. Mas por quê? Como o pai, sempre envolvido em conflitos, greve, proletário, patrão, acabava na prisão. Afinal, naquele contexto, você questionar o poder vigente, acho que não é muito interessante. Exige coragem. O pai do Tião, o Otávio, é um homem corajoso, que pensa no coletivo, um homem sonhador. Então o Tião é filho de Otávio e de Romana. Olha que nome forte, Romana. Então, com o pai preso, o irmãozinho mais novo, a única solução foi mandar o Tião para ser criado com os padrinhos na cidade. Daí vem a explicação, essa falta de entendimento. Ele foi criado longe do morro, ele foi criado na cidade, longe dessa luta operária. É um outro pensamento. Ao contrário do pai, não acredita na greve. Como ele não quer perder o emprego, ele fura a greve. Mas é isso, ele está prestes a se casar, ele quer sair do morro, ele quer melhorar também a condição de vida. E Tião tem um amigo chamado Jesuíno, que representa o malandro, aquela pessoa mais fraca, oportunista, que fica tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Fica em cima do muro, fica dos dois lados da greve. O pai do Tião, Otávio, é um sonhador. Lembra aí aquele pensamento mais socialista? Uma esperança que move a vida. Uma ilusão necessária ou uma ilusão inútil? É um questionamento interessante, hein? Há uma espécie aí de romantismo, aquela idealização. Um dia tudo será melhor. Ah, mas com essa realidade brasileira é difícil, hein? Então ele agita as greves. Por outro lado, temos a Romana, é o ponto de equilíbrio, uma mulher forte, é o coração da família. Busca a todo momento a paz entre pai e filho. Ela quer uma família saudável, uma família unida. O Tião vai ter uma noiva, que é a Maria, muito fiel ao seu povo, à sua origem. É um livro que trabalha com a identidade. A Maria tem um irmão, que é o João. O João é um homem um pouco mais equilibrado, né? Um moço mais equilibrado. E aí, por ser também irmão de Maria, quando o Tião fura a greve, ele acaba ficando do lado do Tião. Ele entende um pouco a angústia do Tião também, pensando na família, no filho que vem. Então o João acaba sendo uma espécie de conforto para o Tião em momentos difíceis. O Tião tem o irmão mais novo, que é o Chiquinho. E esse Chiquinho é mais novo, está naquela fase de churrasco para todo lado, né, de baladas. Então ele é namorador, ele tem um envolvimento um pouco mais sério com uma tal de Terezinha. E aí, inclusive, quando o Tião fala que vai se casar com a Maria, o Chiquinho já fala, eu também vou me casar com Terezinha. Mas no fundo ninguém sabe, né? Ninguém acredita, porque o Chiquinho ainda é muito jovem, namorador, é um típico brasileiro tranquilão na vida. O pai do Tião, então, o Otávio, tem aí uma espécie de braço direito, também tem um amigo aí, que é o Braulio,
E esse Braulio é como se fosse, é muito comum nas lutas sindicais, né? Alguém que seja também forte, que esteja ao lado, acompanhando o líder. Então esse Braulio é como se fosse esse braço direito, acompanhando aí na luta operária. E aí, já num viés mais poético da obra, eu diria, o Juvencio. O Juvencio é importante porque ele é como se fosse o responsável pela trilha sonora de toda a peça, né? É uma trilha popular, é o samba, e aí é o samba de São Paulo, no Morro Carioca. E lá no final da peça, nós temos uma análise interessantíssima em relação ao Juvencio. Por isso que eu já abordo o Juvencio aqui, porque parece que ele não é importante, mas ele é muito importante ali. Como se fosse alguém tentando amenizar aquela realidade cruel. Olha o samba, olha a música. E aqui o povo, mesmo sem dinheiro, é feliz. Só que ele mesmo fica chateado, porque a realidade, como eu já mencionei, é cruel. O que é esse livro então? É um conflito entre pai e filho. Posições ideológicas e morais diferentes. O pai Otávio é um operário, é um sonhador, é um revolucionário, quer uma vida melhor, mas não só a vida da família, a vida de uma classe, a vida de um povo. Então, revolução e proletário, parece que temos uma vertente da obra aí, né? Uma vertente mais de esquerda, Ele é forte, ele é corajoso, ele assume a liderança, ele assume a luta. Claro, então, que será preso porque não está seguindo aquilo que está em vigor. Ele é líder do movimento grevista. Ele tem respeito em relação aos outros operários. E justamente porque o pai foi preso e estava preso, o Tião acaba sendo criado, então, como eu já mencionei, na cidade com os padrinhos. Mas o Tião cresce, mais tarde volta a morar no morro, volta a morar na favela, e aí vive os seus maiores conflitos. Já nas primeiras páginas, o Chiquinho, irmão do Tião, pergunta ao Tião: foram ao cinema? E aí o Tião responde: filme de deserto. Veja, a ausência de profundidade, veja, um discurso raso, a falta de palavras. E lá no Graciliano Ramos, na obra Vidas Secas, percebemos a partir da leitura que há também uma ausência de palavras, de vocabulário, um discurso muito cru, porque a realidade é cruel, então o homem vai embrutecendo. Parece um pouco aqui essa frase do Tião: filme de deserto, basta, não preciso falar mais nada. E parece que aquela família de Vidas Secas, Fabiano, Sinha Vitória, os filhos, até mesmo a baleia, aquela realidade hostil, parece que aos poucos vai aparecendo aqui nessa família também no Morro Carioca. É a pobreza que vai mudando a personalidade do homem. Uma espécie de determinismo que é comum lá no naturalismo. Mencionei a Luiz Azevedo na obra O Cortiço, o determinismo do Hippolyte Taine. O meio, a raça, o contexto histórico mudando, determinando o homem. O Tião, que viveu na cidade, pensa como moço da cidade. O Otávio, pai dele, que viveu no morro, pensa como um homem do morro. O meio interfere. Eu sei a importância dessa luta. Tião, você não sabe. Tanto que a futura esposa do Tião, né, a noiva, a Maria, foi criada no morro. Também pensa como alguém do morro. Ela sabe que aquela luta é importante para que um dia, talvez, né, possa melhorar. Determinismo, Hippolyte Taine. A vida é tão difícil por fora que seca por dentro. A ausência de palavras, mas ainda há esperança. Por isso, então, o sonho é um livro que fala de sonho. O livro começa, eles estão pensando em melhorar. O livro termina, eles estão refletindo, pensando na melhora. Lá em Vidas Secas, eles estão fugindo da seca, pensando em melhorar. O livro acaba, eles estão fugindo da seca. Parece uma sina do pobre no Brasil. Então, logo no início, percebemos esses diálogos. Estão ali na casa da Romana, na casa do Tião, do Otávio, do Chiquinho, na família do Otávio, na casa da Romana. Estão esperando a chuva passar, uma chuva no início, e aí parece que a chuva vem para lavar a alma. Mas ao mesmo tempo, parece que a chuva em uma cidade, uma casa confortável, é até desejável. E ali a chuva apresenta obstáculos, né? E nesse momento o Otávio chega e até oferece guarda-chuva. Olha, está furado, mas ainda serve.
Então a chuva, a lama, você percebe isso ali no início, sabe? Mostrando essa realidade difícil. Aqui não há tanto conforto. E olha quando chove, olha essa lama. Para nos proteger, um guarda-chuva furado. Entretanto, o Otávio fala: a chuva é boa para espantar o calor. E é legal porque lá na frente, a Maria fala para o Tião: a cidade é fria, o morro é bom, o morro é quente. É claro que temos uma metáfora aí. A cidade é fria no sentimento, o morro é quente, porque aqui temos calor, aqui as pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam, as pessoas lutam do mesmo lado. É de uma construção poética lindíssima, diante de um tema tão real e difícil aqui no Brasil. É belíssimo o livro. E estão ali então sentados em caixotes, ali na casa da Romana, e Maria fala: vamos embora, mamãe não dorme enquanto eu não chego. Eu já mencionei aqui que é um livro que retrata a cultura daquele povo. Então a Dona Irã Barbosa, que estava na boca do povo, aparece aí. Então nós temos um livro que retrata essa cultura popular, essa música do povão. E para quem conhece um pouco de samba, conhece o Adoniran Barbosa, é cultura brasileira. Conhece Demônios da Garoa, é cultura brasileira. Apesar de que os estrangeiros às vezes fazem mais sucesso aqui na terra tupiniquim, mas temos alguns ainda que conhecem. E há uma música muito interessante aí também da Dona Irã. Olha só, ele aparece no livro, né? Eu poderia fazer aí uma analogia. A música Trem das 11. Não posso ficar mais nem um minuto com você. Eu não sou bom cantor, hein? Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. E aí já estamos em São Paulo, não no Morro Carioca, mas é um grande centro. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, aí inverte, né, no livro, ela falando pra ele que a mãe não dorme, mas aqui na música, e além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Perceberam a beleza popular que está presente aí no livro? Então, mais uma vez o contexto, aquela euforia, aquele progresso, grande cidade, 50 anos em 5, JK, mas essa preocupação, claro que é uma preocupação natural de pai para filho, de mãe para filho, filha, mas é uma preocupação também de uma cidade que cresce de forma desordenada, e aí nós temos um centro da elite e o restante para os pobres, a periferia, a favela, o morro. Então, gerando insegurança, gerando aí criminalidade. E você tem esse tema presente na literatura brasileira, por exemplo, em Jorge Amado e propriamente no Luiz Azevedo, né? Você tem essa marginalidade de uma cidade aí crescendo. Esse é o Brasil ainda em desenvolvimento. Obra crítica, pessoal. Enfim, Maria continua ali: Tião, você gosta de eu? Maria, mas claro que eu gosto de você, eu adoro você, Maria. Sabe, Tião, é porque parece que nós vamos... O quê? Um menino. Então ela fala, o Tião fica sabendo que Maria está grávida. Veja, uma realidade difícil, ele fica sabendo que ela está grávida, uma greve já para estourar. Olha, o tanto de conflito também para o Tião. E o que ele fala? O jeito é casar logo. Então veja que ele tem aí também aquela moral, ele tem também aquela honestidade, decência. E é isso que é legal, não há um maniqueísmo aqui na obra, né? Considerando aí Tião, filho, e o pai Otávio, não há isso. Os dois ao mesmo tempo estão certos, e os dois ao mesmo tempo estão errados. E a Romana é fundamental nessa história, que é a mãe, que é o coração da família. Ela entende isso. Tião, você erra e acerta. Otávio, você erra e acerta. Então isso é família. Alguém para trazer a paz. E a Romana é importantíssima aí na história. O Tião não pensa no coletivo dos operários como o pai pensa, mas pensa na própria família que agora vai formar. E aí o Tião já fala, festa de noivado daqui 10 dias, então precisa andar logo. Eles comentam ali na conversa da chuva que ainda não passou, eles comentam do samba que ainda está rolando, de forma até meio triste assim. É o Juvencio cantando, tocando.
E aí Maria continua: você nunca vai me deixar, Tião? Deixar. Nunca vou te deixar, Maria. E aí aparece a música do Adoniran, né? Letra aí, Adoniran, Guarnieri. E aí aparece a música Eles Não Usam Black Ties. E ele vai cantarolando isso no livro, na peça. Que ao final do vídeo eu deixo um trecho só pra gente também entender aí por que essa música é importante aí para o livro. Só que Maria emenda, fala assim: ô Tião, só não gostei de algo. Você falou que não se ajeita no morro, né? Aí o Tião fala: não é que eu não queria ver a minha mulher vivendo em barraco. Maria continua: eu sempre vivi em barraco, Tião. O que importa pra mim é viver com você. É por isso que eu falo que é um livro, então, que tem essa temática, né, real, enfim, da greve, mas há outras temáticas, né, há outras nuances aí, que é a questão do sonho. O Otávio quer uma vida melhor para a classe trabalhadora, consequentemente para a família, e claro, cada um com seu sonho, que se você somar todos aí, você tem o sonho universal, que é melhorar a vida. Eles que estão sofrendo. Então, o Otávio sonhando aí com uma vida melhor para os operários, o Tião sonhando com uma vida melhor para a família que agora vai formar, a Maria sonhando com o amor. O que importa para ela é viver com o Tião. Só o que importa, que interessa para mim, Tião, é viver com tu. A Romana trazendo aí aquele equilíbrio, sonhando também com aquela família unida. São sonhos. É um livro de sonhos. Sonhos destruídos pela realidade, destruídos pelo sistema, destruídos pelo próprio homem, pela própria sociedade. Mas o sonho é combustível para a vida. Se você não sonha, fica tudo como está. Sonhar com uma vida melhor é algo aceitável, sabe? Sonhar em passar no vestibular, sonhar com um bom emprego, um bom trabalho, desejar ter saúde, desejar um pouco mais de conforto. Sonhar neste mundo é necessário para que a pessoa possa ter o desejo de estar aqui. O sonho move a vida. E é muito bacana essa percepção, o olhar do homem e o olhar da mulher. O homem preocupado com a parte econômica, com o financeiro, e a mulher, a Romana, preocupada com a união da família. A Maria preocupada em se vai conseguir viver ou não com o Tião, já que ele tem uma visão distinta do pessoal do morro. Agora é claro, ela foi criada no morro, o barraco para ela é comum. O Tião não foi criado no morro, o barraco para ele não é comum. Olha a temática do livro, ela defende a origem, a sua identidade. É um livro de valores. Lá no José de Alencar, no romantismo, Iracema entregou o segredo de Jurema. Pagou, né? Pagou por isso. O estrangeiro veio dominar a cultura brasileira. Quem tem de defender a cultura brasileira, no caso Iracema defendendo a cultura dos tabajaras, dos índios, quem tem de defender é o índio. É quem tem os costumes. Quem tem de defender os valores do morro é quem é do morro. Se eu não defendo a minha origem, a minha história, a minha identidade, ninguém vai defender por mim. Você abandona um país e depois volta criticando. Mas você ficou aqui lutando? Enquanto quem abandonou critica, quem ficou, ficou lutando. Então está tudo muito tranquilo aí. Tião e Maria, repare também nos nomes, né, nomes populares. Tião e Maria vão se casar apesar das dificuldades. O Otávio está livre, o Otávio não está preso, obviamente. Apesar de algumas greves, ele já saiu da prisão, então ele está livre. Mas assim, Otávio não está na prisão, mas e a prisão ideológica? Mais uma análise aí. Então Maria fala para o Chiquinho: Chiquinho, vamos nos casar. Falando ela e o Tião, né? Dela e do Tião. Aí o Chiquinho emenda: boa, vou casar com a Terezinha também. Mas ninguém acredita, né? O Chiquinho é namorador e tal, ninguém dá bola pra ele. Tanto que o Tião fala: deixa de onda, moleque, dorme aí. Veja, eles ainda estão na sala ali conversando. Mas aí o Chiquinho fala, esse trecho é legal: vou sim, vou entrar pra fábrica ainda. Aí você encontra a ideia do Tião no livro. Fábrica, o Tião falando, fábrica não dá futuro pra ninguém. Mas o Chiquinho tá olhando tudo aquilo, né? Mas não dá futuro pra ninguém. Você tá na fábrica, o pai tá na fábrica, dá futuro pra vocês, dá futuro pra mim. O Tião nem dá bola, fala, esse não sabe de nada, falando de fábrica, de futuro. E aí então, um conflito importante no livro, estoura a greve.
O Otávio está ali, eles chamam de piquete, está ali no piquete, comandando a greve, aquele rolo. O Tião, entretanto, não fica nessa greve, entra para trabalhar, ele fura a greve. Para o Tião, greve é utopia. Tião, então, está mais preocupado com o futuro da própria família do que com o futuro dos operários. Embora fosse uma consequência melhorando a condição de trabalho, né, melhorar também a condição da própria família, que é o que o pai dele, o Otávio, pensa, mas Tião não, quer ser mais direto, pragmático. Isso aí é luta que não leva a lugar nenhum para o Tião. E como está prestes a se casar, claro, ele não quer perder o emprego, né, quer garantir o emprego pelo menos. Ele quer, no fundo, deixar o morro, deixar a favela, dar uma condição melhor para a própria família. Ele já viu, né, que a família dele sofreu e ainda sofre. Ele olha para Romana, que é a mãe, sabe, sempre sofrendo, sempre ali naquela condição quase que miserável. Mas como são fortes, como sertanejo, como aquele sertanejo bruto lá do sertão, forte naquela seca, eles ali no morro seria como se fosse um sertanejo na cidade. Precisa ser forte. Romana é forte e consegue superar a cada dia todos os obstáculos, tentando deixar essa família unida. E aí é um confronto entre pai e filho, Otávio e Tião ali, à porta da fábrica. E aí assim, cada um tem a sua escolha, para cada escolha uma consequência. O Tião resolve entrar para trabalhar. O Otávio prefere ficar lutando ali fora. São os dilemas profissionais, pessoais, devo ou não devo? Tenho minha família, mas tenho a condição de trabalho. São conflitos muito assim perturbadores, eu diria. E o Tião é corajoso, hein? Ele fura a greve, o pai é líder da greve, ele fura a greve, né? Então os companheiros, por exemplo, não vão gostar do Tião mais. Perde então alguns amigos. O João, aquele irmão da Maria, como eu mencionei para vocês já, acaba ficando ali ao lado dele, acaba entendendo um pouco. Claro, ele também é irmão da Maria, sabe que ela está grávida, enfim, é um dilema, né, que talvez com algum auxílio, e aí o João faz esse papel, talvez possa dar um pouco de conforto para aquela realidade cruel. O Otávio, mais uma vez, acaba sendo preso. E aí nós temos lá, eles colocam uma sigla no livro, DOPS. Né, Departamento de Ordem Política e Social. É uma repressão, é porrada. E aí assim que é liberado, volta para o morro, ele volta como um herói, né? O Otávio é corajoso, o Otávio representa não só ali o trabalhador, representa o morro, a força do morador ali. E aí, claro, temos um diálogo já ao final, assim, Tião, o filho, e Otávio, o pai. Precisamos conversar. E aí assim, o Otávio fala, precisamos conversar mesmo, mas assim, eu tenho que pedir desculpa, viu, Tião, porque o seu pai não está aqui. Veja, ele nega o filho agora. O seu pai não chegou ainda. Esta não é a casa de um fura-greve, Tião. O Tião já vinha se preparando, né? O próprio amigo lá, o irmão da Maria, o João, já havia comentado, olha, você não vai ficar muito tempo aqui, porque você não é daqui. O seu pai uma hora vai mandar você embora daqui, entende? O Tião já estava se preparando para essa separação. Tanto que ele vai para casa de um amigo, ele mesmo falando lá no livro, vou para casa de um amigo da fábrica, mora lá na Lapa, e quando eu tiver condição eu arrumo algum lugar para ficar e volto para buscar Maria. Olha só. No fundo, ele não é dali mesmo. Só que o Tião fala pro pai dele, não foi por covardia, não foi por covardia. E aí o pai dele, o Otávio, fala, olha, o seu pai me falou, você é corajoso, Tião, mas aí está o pior, você foi traidor por convicção. Diferente lá do jesuíno, né, e tal, ele foi traidor por convicção. Então esta casa não é mais lugar para você. Então Tião vai falar com Maria, fala, Maria, vamos. Maria não é da cidade, né? Já comentamos isso. Maria fala, Tião, não posso deixar o morro. Não posso deixar o morro com nossa gente, não posso deixar a nossa gente aqui, todas as pessoas que conhecemos, as nossas famílias. Veja que é um livro de identidade, um livro que trabalha com os valores, a sua origem, o seu orgulho. Eu não posso deixar essa gente, Tião. E aí o Tião fala, mas eu não posso ficar.
Maria, eu faço o que você quiser e tal. E aí descobrimos, né? Ele voltando, lá no início do livro, ele voltando, ele passa por uma cena, estão gravando uma cena, ele recebe um cartão e fala que vai trabalhar com cinema e tal, que tem futuro, que vai ser famoso. Enfim, ele sempre quis melhorar a vida dele, né? Mas depois ele fala, não, foi uma farsa, eu não fui conversar com nenhum diretor de cinema, ninguém ali. O fato é que ele pode fazer o que quiser, falar toda a verdade. A verdade que vale é aquela do morro. Maria não vai abandonar o povo, não vai abandonar o morro. Tião então está indo embora sozinho. A Romana olha para Otávio e fala, Otávio, vai falar com o Tião. Olha a Romana tentando até o fim. O Otávio fala, quando ele enxergar melhor a vida, ele volta. Entenderam? É um jogo aí de valores também, né? E aí é muito bonito assim o diálogo, né? A Maria falando, Maria fala, ô Tião, então vá, sabe? Vá. Mas Tião, quando acreditar na gente, volta por favor. Volta, Tião. Veja, Maria ama Tião, mas a sua origem, isso arrepia. A sua origem, né? Aquele seu orgulho do morro, aquela sua gente, aquilo é a Maria. Ela não pode deixar a própria Maria para viver na cidade com um amor. Ela não pode, embora amasse muito, ela não podia fazer isso. Veja que o Tião tem esse olhar da cidade. O Tião cresceu com os padrinhos. O Tião no morro foi um medroso. Ele não ficou do lado dos que estavam lutando na greve, com o pai, por exemplo. Então Maria percebe isso. Maria sabe que ele tem esse olhar da cidade, sabe que ele foi criado com os padrinhos. Então ela fala, sabe, a princípio seria, o nome do nosso filho seria Durval. Mas Durval é um primeiro namorado da Romana ali na história, lá de Minas e tal, que ela fica sabendo, conversando com a Romana. Fala, não, mas também tem Roberto, tem Orlando. Mas o nome será Otávio. Otávio é o nome do avô, né, do pai do Tião. Avô do menino, então, que vem aí, ela está grávida. Otávio, Otávio. Por que não o nome do pai? Otávio, porque Otávio é o corajoso. Otávio representa a essência do morro. O Tião não foi criado no morro. E ela percebe tudo isso. Então é melhor que o filho seja corajoso, não seja medroso, como o pai, moço de apartamento, moço da cidade. Acho essa peça lindíssima, né? Acho essa peça com um tema aí atemporal, vejo os conflitos. Recentemente tivemos aí manifestações, panelaços e tal. É um problema eterno aqui no Brasil, é um problema político. Uma obra atual, eu diria. Ao fim, depois dessa separação triste, romana, em um tom reflexivo, separando feijão. Ao fundo, mais uma vez, parece que é uma trilha sonora, aquele samba do morro, mas que é Dona Irã Barbosa, aquele samba do Juvencio, um samba ali meio melancólico, né, meio triste, meio saudoso, tentando trazer aí o entretenimento para aquela realidade, mais uma vez, cruel. E o samba do Juvencio está tocando no rádio. Eles estão comentando isso. Olha o samba do Juvencio. Juvencio aqui, ó, é o samba do Juvencio. Está tocando no rádio. Só que o Juvencio está triste, porque o crédito, né, ele que foi o compositor, mas o crédito foi para um outro homem. Então veja, o trabalhador no Brasil que é explorado, que é roubado. Quem escreveu aquela canção não recebeu o mérito, não recebeu o crédito. O Juvencio, né, é do morro. É o invisível em uma sociedade como a nossa. É o pobre, é o mendigo que fica ali, é o vagabundo que não quer trabalhar, aquele que fica tocando violão, a viola. O crédito não irá para ele, claro que não irá. Vamos por alguém mais famoso aí. Vamos por alguém que tenha mais imagem dentro da sociedade. Juvencio está triste porque o samba saiu com outro nome. Cultura roubada, trabalho explorado. Então, sentada à mesa, Romana chorando mansamente, separando feijão. No misto de silêncio e choro. E aí um silêncio também causado pela ausência do Otávio. Então, Romana está ali, mas de certa forma todos estão ali. Como se estivessem velando aquela família agora destruída, aquela separação. Aí você tem aí outras obras até mais recentes, né? Uma família destruída, sei lá, 2 irmãos, que também está na lista, né? Aquela família destruída, aquele silêncio, aquela tristeza. Lá em 2 irmãos, a chuva não é no início, é no final. Olha que legal a literatura conversando, né? A literatura conversando aí. Então, parece que é isso, aquela tristeza. E a
em tom reflexivo, chorando mansamente. O silêncio ali do Otávio. O Otávio não está ali, mas é como se estivesse naquele silêncio, naquela tristeza, naquela realidade cruel. Ela separando um feijãozinho aqui, um feijãozinho ali. A vida continua, apesar de todas as dificuldades aqui do Brasil. A vida continua. Romana está triste porque a família não está unida. O silêncio dos demais que ali não estão. O Juvencio está triste porque o trabalho dele foi roubado. A família não está unida. O Brasil talvez não esteja unido. Mas parece que atualmente não, né? Não temos uma polarização na nossa política. Eu não vejo nas redes sociais, assim, um discurso de ódio, um falando mal do outro. Porque é disso que nós não precisamos. De um lado uma esquerda, de um lado uma direita, um falando mal do outro. Enquanto isso, as pessoas estão governando por aí. Acho que falta unidade no nosso país. O ódio está para todos os lados aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. O patrão erra, o patrão acerta. O empregado erra, o empregado acerta. No final, somos todos humanos. E para fecharmos, a música é a essência do livro. Nós não usamos black ties. Veja que eles não usam black tie porque quem escreveu não está lá, mas está retratando. Eles não usam black tie. E eles, porque eles são os invisíveis da sociedade. Eles, né? Agora, na música, nós, repararam? Nós, popular, nós não usamos black ties. E por que nós? Porque na música você perceberá a intimidade. É importante que esteja mesmo aí em primeira pessoa. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. O nosso abraço mais apertado, nós não usamos black ties. Então veja aqui, o nosso é mais carinhoso, o nosso é mais verdadeiro, o nosso dura mais. No morro parece que existe a verdade. Na cidade cada um fala uma coisa, um querendo passar o outro para trás no popular, e aí ninguém pode acreditar em ninguém. No morro não, aqui temos a verdade. Aqui temos o carinho, temos o afeto, temos o calor, que a chuva às vezes vem para purificar. Minhas juras são mais juras, meu carinho mais carinhoso, suas mãos são mais puras, seu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais, nós não usas black ties. Depois que vocês começam a usar black ties, essa roupa, né, de gala e tal, é como se você tivesse uma máscara, né, uma casca, e aí você pode ser hipócrita, você pode passar o outro para trás, o importante é enriquecer. Aqui não, nós não usamos black ties, é cara que você está vendo, sem máscara, sem roupa, a verdade, o sentimento, o morro. Valeu, galera. Um grande abraço.